Questão que caiu na Universidade Federal do Paraná. É uma questão de trigonometria, funções trigonométricas, transformações. Eu vou ler o enunciado, logo em seguida a gente resolve junto. O pistão de um motor se movimenta para cima e para baixo dentro de um cilindro, como ilustra a figura. Suponha que em um instante t em segundos, a altura h de t do pistão em centímetros possa ser descrita pela expressão h de t igual a 4 seno de 2πt sobre 0,05 mais 4. A. Determine a altura máxima e mínima que o pistão atinge. B. Quantos ciclos completos esse pistão realiza funcionando durante 1 minuto? Vamos então resolver a questão, gente. Olha só. Tá aqui a função dada por ele, mas antes de cair direto aqui na função, eu vou pedir para você investir algum tempinho. Eu separei aí do site GeoGebra um aplicativo que vai te explicar como é que é o funcionamento de um motor de 4 tempos, que é o que acontece ali com o movimento desse pistão, tá? Que está representado. E por que isso? Porque é recorrente. Você está visualizando um aplicativo do GeoGebra que simula o funcionamento de um motor de um carro ou de uma moto, um motor de 4 tempos com 4 cilindros, ok? Para explicar o nosso exercício, eu vou pedir para você focar num único cilindro agora. A animação mostra como o movimento vai e vem vertical de um pistão dentro de um cilindro é transformado no movimento de rotação. Observe que o movimento sobe e desce é o mesmo feito pelo seno se você vir a roda como uma circunferência trigonométrica. Quando o seno é máximo, a altura do pistão é máxima. Quando o seno é mínimo, a altura do pistão é mínima. Legal? Uma vez que nós entendemos que o movimento do pistão sobe e desce é transformado, né, no movimento de rotação, e que esse sobe e desce tem a ver com o valor de seno, a gente consegue entender que isso aqui possa representar esse movimento, né? Então aqui a altura do pistão, o tempo passando em segundos, e isso aqui, obviamente, uma função seno, uma senoide transformada. Vamos tentar lembrar aqui das aulas de transformação de função. Olha só, a gente trabalhava, primeiro, a necessidade de você conhecer o gráfico e detalhes sobre a função f de x igual a seno de x, que a gente vai chamar aqui de padrão, tá legal? Ou uma função base. Por quê? Porque as transformações são feitas a partir dessa, né? Muito bem. Quais transformações possíveis? O que a gente fazia lá? A gente fazia assim, olha, f de x igual, a gente podia somar um determinado parâmetro, vou botar em outra cor aqui, você podia somar um a, depois, ao seno de x, você poderia multiplicar o seno de x por um outro parâmetro, que a gente chamava lá de b, seno, e aqui dentro do parênteses você podia mexer também no arco. Em vez de calcular o seno de x, você teria aí um valor c, por exemplo, vezes esse x, e eventualmente mais ainda um outro parâmetro d, né? Cada parâmetro desse faz uma modificação no gráfico, e isso aqui basicamente é um capítulo padrão no ensino médio que a gente estuda. Se você desconhece, vai lá na playlist e assiste a nossa aula sobre funções trigonométricas transformadas, que você vai entender tudo isso, tá bom? Mas para quem já fez e para quem lembra, o que a gente precisa aqui recordar? Cada parâmetro desse vai fazer uma alteração no gráfico daquela função. Essa função, basicamente, tem esse gráfico aqui, ó. Uma senoide, o valor máximo é 1, o valor mínimo é 1, período 2π, tá bom? Então, esse gráfico aqui, no máximo 1, no mínimo menos 1, seria a representação dessa seno de x. Tá? Obviamente que aqui não é seno de x, ele multiplicou por 4, etc. Então vamos tentar entender essa função aonde se encaixa com o nosso padrão. Olha só, pessoal, esse parâmetro A faz um movimento de deslocamento, lembra da função do gráfico para cima e para baixo? O parâmetro B era responsável, aqui eu representava por uma molinha
pela expansão ou compressão do gráfico, e aqui ele aparece, né, nesse 4, esse parâmetro C multiplicando x, ele era responsável por uma expansão ou compressão na horizontal, tá legal? E o D também translação, mas não agora na vertical, esse D provocava uma translação para a direita ou para a esquerda. Muito bem, o que eu vou fazer? Para obter altura máxima, altura mínima, o que é altura máxima e mínima? Se faz uma senoide, tá? Você tem um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Eles foram mudados, porque essa função é a função seno modificada. Então a gente precisa saber o que mudou, tá legal? Vamos identificar esses parâmetros. Eu vou mexer na ordem em que as coisas estão dispostas aqui. Tá vendo esse mais 4 lá no final? Esse mais 4 não é no arco, esse mais 4 é somado a tudo isso, né? Então eu vou trocar, ele seria o A, né? Então aqui seria 4 mais, tá vendo? 4 vezes seno, então o B seria 4 também, vezes seno. Agora, olha só, o nosso X lá, aqui é o T, né? A variável é T, o H de T. Então, eu vou separar isso aqui, o 2π sobre 0,05 vai ser esse nosso Czinho, esse parâmetro aqui. Então eu teria algo assim, 2π sobre 0,05, tudo isso vezes o T, que corresponderia ao X, tá legal? O D não tem, então seria 0 aqui, né? Esse D é 0, mais 0 não preciso colocar. Tá identificado? Então o nosso H de T, eu só mudei a ordem e dei uma ajeitada aqui dentro para a gente entender quem é quem. E com isso eu sei que o A vale 4, o B vale 4, o C vale 2π sobre 0,05. E com isso eu vou conseguir um monte de coisa. Vamos começar pela pedida aqui do item A, que é a altura máxima e a altura mínima do pistão. Então, a nossa função vai ter um valor de máximo e um valor de mínimo, né? Aqui, por enquanto, eu não tenho que me preocupar muito. Por quê? Veja, o seno máximo é 1 e o seno mínimo é menos 1. Então, independente do valor do arco que tem aqui dentro, o maior valor possível vai ser 1, o menor valor vai ser menos 1. E quem mexe nessa amplitude, quem é? É justamente esse número que multiplica aqui, olha, é o B, né? O B mexe na amplitude, vai alterar esse valor, e o A também, por quê? Porque vai subir o gráfico, então vai mexer na altura máxima, tá certo? Então, vamos embora. Eu vou ter, para ter o H máximo, a altura máxima, eu tenho que ter o valor máximo no seno, ou seja, esse cara aqui todo vai ter que ser 1. Então eu vou ter igual a 4 mais 4 vezes 1, e a altura máxima vai ser 8, tá legal? Ela está em centímetros, então 8 centímetros. E a altura mínima, ela vai se dar, o menor valor possível para seno é menos 1, então eu vou ficar com 4 mais 4 vezes o menor valor para seno, menos 1, e aí eu vou ter 4 menos 4, 0 centímetros, tá bom? Então, a altura mínima é 0, a altura máxima 8 seria a primeira resposta para a gente. Beleza? Vamos embora então para o item B. Ele pergunta quanto ciclo. O que é um ciclo, gente? O gráfico não fica se repetindo, não tem um período que repete, né? Então aqui está o exemplo, um período da função seno. Isso é um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, etc. Perfeito? Então um ciclo é um período, né? Ele pergunta quantos ciclos você vai fazer no tempo de 1 minuto. Atenção, nós estamos trabalhando com um instante aqui em segundos, né? O T é segundos. Então, 1 minuto, lembrar que vale 60 segundos, tá? Isso tem tudo a ver com período, né? Está falando de frequência, é o inverso do período. E olhando aqui para a nossa função padrão, quem é que mexe no período da função? Veja, o A não mexe e o B não mexe, porque o A desloca o gráfico para cima ou para baixo, o B mexe na amplitude, mas não mexeu, aqui está o nosso gráfico, né? Não mexeu no período. O período é isso aqui. O período padrão vale 2π, certo? Aqui é 2π, o período padrão vale 2π. Quem mexe no período é esse Czinho aqui, tá? Que vai expandir o gráfico, então, mexendo no período, ou comprimir o gráfico, mexendo no período, perfeito? Então, este cara aqui, nesse momento,
para achar o período da nossa nova função, porque essa função aqui é diferente, né? Função transformada, ele vai ser essencial para mim. Então, quem é esse C? Vamos identificar o C aqui. Observa que quando eu tenho 2πt sobre 0,05, o C vale 2π sobre 0,05. Perfeito? Olha lá, vezes t. Aqui eu tenho, então, seno disso aqui. Comparou? Né? Muito bem. Então, se C vale este valor, qual será o período da nossa função? Vamos lembrar que quando você tem ela padrão, o período vale 2π. E o cálculo do período da função modificada era feito por 2π dividido por esse parâmetro C aqui em módulo. Então, dividido pelo módulo do Czinho, certo? Muito bem. Então, como é que eu vou encontrar o nosso período? Nosso período P vai ser 2π. Da onde saiu esse 2π? 2π é o período da função base, da função seno, tá? Então, essa função é aquela função seno modificada. Quem modifica o período? Esse parâmetro que multiplica o x. Quem é ele? Ele está aqui dentro, ó. Eu identifiquei aqui separando, é o 2π sobre 0,05. Então, este cara vem aqui no denominador. Módulo quer dizer ele positivo, ele já está positivo, portanto, dividido por 2π sobre 0,05. Gente, 2π dividido por uma fração, você multiplica pelo inverso da fração. Então, vezes 0,05 sobre 2π. Olha que beleza. Cortou, cortou. Você tem, então, o período de 0,05 segundos. 0,5 segundos. Então, este é o período desta função. Significa o que isso? Significa que essa função realiza um ciclo completo em 0,05 segundos. Ele quer saber quantos ciclos em 1 minuto, ou seja, em 60 segundos. Regrinha de 3, né? Vamos fazer aqui segundo. Então, eu tenho 0,05 e aqui o número de ciclos correspondendo a um ciclo, tá? Quantos ciclos? Vou chamar de x ciclos, né? Em 60 segundos. Prontinho, olha lá. 0,05 corresponde a 1 e aqui corresponde a x. Multiplicando isso aqui em cruz, vamos fazer aqui do lado, deve caber, nós vamos ter 0,05x igual a 1 vezes 60, portanto, 60. E x vai ser igual a 60 dividido por 0,05. Você vai ver que isso aí vai dar 1.200. Então, 1.200 ciclos em 1 minuto é a nossa resposta, tá legal? 1.200 ciclos em 1 minuto. Beleza? Ok, se você compreendeu, gostou da solução, vou pedir para você lembrar de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e também inscreva-se no nosso canal para assistir a outras aulas nossas. Obrigado por sua atenção, até a próxima aula.